mais uma vez esses 20 minutinhos de muita diversão pra mim e pra vocês. Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Souto. Vamos falar de óptica da visão. Agora eu vou pedir licença para meus amiguinhos, porque senão eles estão me atrapalhando um pouco a concentração. Tá? Depois vocês vêm para aula. Vamos lá comer uma comidinha. Espera aí. Turma, é o seguinte. Aqui nós temos o globo ocular. O que mantém a esfericidade do globo ocular, essa forma circular, é um humor vítreo, chamado humor vítreo. É como se fosse uma gelatina. O humor aquoso é nessa parte, o humor vítreo nessa parte. O interessante é que em alguma ruptura que houver, o humor aquoso ele se recompõe rapidamente. Contrário do humor vítreo, que se tiver perda de humor vítreo, aí você praticamente perdeu o olho, perdeu a visão. O cristalino é uma lente gelatinosa que ela sofre contração pelos músculos ciliares ou a atração ou a compressão do cristalino. Geralmente, quando aproxima-se um objeto do globo ocular, os músculos ciliares comprimem o cristalino, alterando a distância focal da lente. Porque vimos em equações de fabricantes de lentes, né, que você mudando o raio de curvatura da face da lente, né, da superfície da lente, você altera a distância focal, né? Então, quando aproxima-se um objeto, esses músculos comprimem o cristalino, diminuindo o raio de curvatura da lente. Diminuindo o raio e diminuindo o raio, você aumenta a vergência, né? Tá? Da lente. Aumenta o grau da lente, praticamente. Mas, de forma geral, aqui, nesse início, vamos entender as partes importantes que caem no vestibular na parte de física, né? Não na parte de biologia, mas na parte de física. É isso aqui que você precisa saber. A íris, na verdade, é um regulador da quantidade de luz no globo ocular, isto é, no cristalino. Então, num dia ensolarado, a íris ela diminui esse espaço chamado de pupila. Esse espaço aqui, ó, que você está vendo, é a pupila. Vamos puxar para cá. Pupila. A pupila é o espaço por onde a luz passa. A íris é a cor do olho. Quando você olha a cor do olho é pela íris. Num dia ensolarado, a íris aparece mais. Num dia escuro, a íris aparece menos. Porque você vai ter uma dilatação da pupila num dia escuro, né? A córnea é essa película protetora aqui. Então, mais uma vez, os músculos ciliares eles servem para alterar a distância focal da lente. É isso que eu estou falando aqui, o que cai na prova. O cristalino, então, é a lente gelatinosa. A retina, o próprio nome diz, ela retém a onda luminosa e transforma em eletricidade para o cérebro. Então, a luz, ela incide na retina e transforma essa incidência em energia elétrica para o cérebro, que é aquela descoberta do Einstein do efeito fotoelétrico, também aplica-se aí. Foto é luz, elétrico, eletricidade. Você tem transformação da energia luminosa em energia elétrica. Esse ponto cego é bem fácil da gente localizar. Se o raio de luz incidir neste ponto cego, você não enxerga nada. Então, o que a gente pode fazer? Você vai pegar o caderno, seu caderno, e você vai marcar um pontinho e uma cruz. Tá? Veja bem como é que você vai determinar, fazer essa brincadeira aí do ponto cego. A distância entre a cruzinha e o pontinho é de aproximadamente 8 centímetros. Então é ideal que você marque com a régua. O que você vai fazer? Você não colocou no caderno isso daqui, não marcou 8 centímetros? Você vai tampar o olho direito e olha só, você vai tentar olhar, você vai olhar a cruzinha. Então eu tampei o olho direito e olho a cruzinha do lado direito. Então de novo, o que eu vou fazer?
Eu vou tampar o olho direito e olhar a cruzinha do lado direito. A bolinha agora, no meu caso aqui, sumiu. Porque a luz que sai da bolinha, ela entra bem no ponto cego do meu olho. Tá? Olha lá, sumiu. Nessa situação aqui, sumiu. Se eu fizer com o olho esquerdo, olha lá, eu tampei o olho esquerdo e estou olhando para a bolinha do lado esquerdo. A cruzinha subiu. Mas você vai fazer isso no seu caderno, vai ter o mesmo efeito. Claro, você vai aproximar e afastar o rosto. O rosto em torno de 30 centímetros, você já vai perceber essa experiência, tá bom? Então, para começar essa aula, já é suficiente. E ali atrás, o nervo óptico que tem é o nervo que fixa, segura o globo ocular, né? Claro, aqui na biologia, vocês vão ver também que tem os músculos que fazem o olho girar, né? Fazer um movimento de rotação do olho, tá? Mas para a física, isso é importante. E na física, nós vamos encontrar simplesmente a distância focal. Uma outra coisa, só para completar, a distância que é importante entre a lente ou o diâmetro do globo ocular, que é esta medida aqui, vou até apagar agora o morvido. O diâmetro do globo ocular é de aproximadamente 2,5 centímetros. Claro, se o examinador 2,5 centímetros, tá? Esse é o diâmetro do globo ocular, que é as distâncias que a gente vai usar aqui. Esse 2,5 é muito aplicado na equação de Gauss. Também vamos aplicar a equação de Gauss para o globo ocular. Na parte da física, estuda-se as principais anomalias, que é miopia, hipermetropia, astigmatismo, 4, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Bom, o foco maior agora que eu vou dar são nas 4 coisas, mas principalmente miopia, miopia e hipermetropia. O que acontece? O raio de luz que vem lá do infinito, ele vem paralelo ao eixo do globo ocular. Então vamos imaginar esta situação aqui. Então, um objeto distante. Quando a gente fala em objeto distante, você imagina o objeto num ponto chamado ponto remoto. Esses são os termos que você precisa conhecer. Ponto remoto e aqui o ponto próximo. Então tem um ponto próximo e o ponto remoto, tá? Esses são os nomes que a gente vai usar. Muito bem. No ponto remoto, como ele é muito distante, os raios incidem paralelos entre si praticamente. No foco da lente, o raio que vem paralelo não passa pelo foco? Então, passa pelo foco. O que está acontecendo aqui? A imagem formar-se-á neste ponto aqui. E não está formando-se nesse ponto que a gente gostaria, nesta superfície, que é a retina. O que acontece? Vou precisar abrir esse feixe de luz, esse pincel luminoso, vamos precisar de uma lente corretiva. A lente corretiva, deixa eu colocar essa caneta, a lente corretiva, no caso, ela é uma lente divergente. Então, vamos supor que eu coloque ela aqui. Uma lente de contato, por exemplo. Tá? Então, a lente divergente, de bordos grossos, ela é feita de um material gelatinoso também. E aí, o que acontece? Vamos ver? Bom, essa luz sofre refração. Então, o que vai acontecer? Teremos uma situação parecida com essa daqui, ó. Muito próxima disso. Então, nós vamos ter o raio de luz afastando-se, sim. Não afastamento, na verdade, tem uma aproximação da normal, mas eu estou aqui exagerando no desenho para você entender o que está acontecendo. Então, vai acontecer uma coisa parecida com essa, e aí, sim, o raio de luz vai incidir exatamente na retina. Porque o problema da miopia é que ele enxerga bem de perto e não enxerga bem de longe. Então, para corrigir a miopia, eu coloco um objeto distante, certo? Aí,
vai acontecer isso aqui, ó. Pronto. Consigo que a imagem fique projetada na retina exatamente. Esta lente corretiva, então, é uma lente divergente. Então, a lente que corrige a miopia, ela obrigatoriamente tem que ser divergente, tá? Turma, então, o que a gente precisa saber? Primeiro, o estudo da miopia. A lente corretiva do míope. Então, no estudo da miopia, você tem que pensar o seguinte: 25 centímetros é uma distância de visão normal, tá? No caso do míope, o ponto remoto do míope, ele tem um limite que é o D máximo. Então, eu enxergo bem de perto, mas até uma certa distância, eu considero essa distância máxima como o ponto remoto do míope. Isso que você tem que gravar. Porque o ponto próximo do míope é 25 centímetros, tá? Então, o ponto próximo e o ponto remoto. Muito bem. A vergência da lente corretiva, então o objetivo do estudo na prova que você vai fazer é a lente corretiva. A lente corretiva é uma lente divergente de distância focal negativa, que é o próprio D máximo. Então essa distância máxima de visão distinta será apresentada pelo examinador. Ou ele vai pedir a vergência da lente, que é o inverso da distância focal. Então vai ficar 1 sobre... Na verdade, a fórmula é 1 sobre f, né? É que como o foco é uma distância é menos... Então, como o foco ele é negativo, porque a lente é divergente, a fórmula ficaria 1 sobre menos d, visto que, primeira coisa que você tem que lembrar, não existe distância negativa. Por isso que vem o menos aqui, tá? Esse menos é por causa da lente divergente. Então, a lente corretiva, ela é divergente. E você vai usar menos D máximo. Essa é a fórmula da vergência da lente. Isso é importante. Agora eu vou falar da hipermetropia. Turma, na hipermetropia, eu vou fazer um desenho rápido aqui do globo ocular, porque senão o raio lá vai sair fora, lá não vai dar para você ver. Então é assim, você tem aqui o globo ocular. Essa caneta tá... Peraí, deixa eu trocar a caneta aqui. Você tem aqui o globo ocular, tá? Acontece isso, ó. Lá, o raio que vem lá de longe, lá do infinito, ele vai... A distância focal do cristalino está aqui atrás, ó. Isso que eu quero que você entenda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma lente convergente aqui e o raio vai fazer isso aqui, ó, tá? Olha lá, aí você acerta e focaliza a imagem na retina. Então, a lente corretiva, vou escrever aqui, ó, a lente corretiva ela é uma lente convergente. Lente convergente. Tá? Muito bem. O que acontece? Pense o seguinte, contrário da miopia, a hipermetropia, a pessoa que tem hipermetropia, ela enxerga bem de longe. Já no caso da miopia, enxerga bem de perto. Certo? Então você tem que gravar isso. Então, no caso da hipermetropia, o paciente enxerga bem de longe. Bom, se ele enxerga bem de longe, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um objeto na distância próxima, que é 25 centímetros. Então eu vou colocar aqui perto o objeto. Ó. O objeto vamos colocar aqui. A 25 centímetros do globo ocular.
Como nós teremos que achar o grau da lente corretiva, eu vou ter que transformar para metro. Então eu vou utilizar 0,25, tá? O que acontece assim, ó? Vou colocar a lente corretiva aqui. Aqui é uma maneira fictícia, só para você entender. A lente corretiva aqui. Muito bem, o que acontece com a luz que sai deste objeto? Ele vai fazer isso aqui, tá? Ó, repare na trajetória do raio de luz. Vou pegar, acho que esse aqui está melhor. Na trajetória do raio de luz, ó, repare aqui na trajetória do raio de luz. Ele vai fazer isso aqui, e aí a luz, pumba, cai na retina. Então a lente corretiva é uma lente convergente, isso você precisa saber. Na verdade, o globo ocular, ele pega e joga para o cérebro, né, do cara. O cérebro do paciente faz isso. Ó. Olha o raio de luz aqui, que eu desenhei aqui. Vai fazer assim. Certo? Então, a imagem formar-se-á neste ponto aqui, tá? Então, aqui é a imagem virtual que essa lente corretiva vai formar. E essa distância aqui, você tem que entender que é a distância mínima de visão distinta. Como assim? Ó, o cara não enxerga bem de longe? Você vai aproximando o objeto, vai aproximando o objeto. Quando colocar numa posição normal, que é 25 centímetros, a lente convergente projeta uma imagem tipo como se fosse uma lupa. Ela joga a imagem aqui, ó. Essa distância é assim. Lá do infinito até aqui, sem óculos, ele enxergaria bem. Então, de novo, ó, vamos entender o que está acontecendo. Ó, veja bem, o que está acontecendo aqui. O cara enxerga bem de longe, sem óculos. Se o objeto estiver aqui, ele está enxergando bem. Então, ó, a distância é infinita. A distância vai diminuindo, 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 até chegar numa distância mínima. Aqui ele enxerga bem, até aqui. Então, este é chamado ponto próximo do hipermétrope. É que como não tem acento, ponto próximo do hipermetrópe. Né? Como não tem acento, o certo é falar hipermetrópe. Então esse é o ponto próximo do hipermetrópe. Turma, na hipermetropia eu vou utilizar a equação completa de Gauss. Aí o aluno me pergunta, mas por que você não usou essa equação na miopia? Você está usando na hipermetropia? Na verdade, eu utilizei sim. É que eu já fui direto para simplificar para você, visto que o P tende ao infinito. Na miopia, esse P ele tende ao infinito, porque eu coloco o objeto distante, porque o míope ele enxerga bem de perto, ele não enxerga bem de longe. Então, na hora que eu vou montar a lente, eu coloco o objeto distante. Aí o P tende ao infinito. Então, essa parcela aqui tende a zero. Então, essa parcela vai ficar igual a zero. Aí o P' vai ser aquela menos D máximo. Já na hipermetropia, o P ele é colocado, o objeto ele foi colocado aonde? Próximo do globo ocular na posição saudável e natural. Então eu coloco vergência é 1 sobre P. O P eu utilizo em metros porque eu quero saber o grau da lente e as distâncias tudo em metro. Todas apresentadas em metro. Então aqui é 1 sobre 0,25. Como a imagem é virtual, o P' é negativo, tá? E o P' é a distância mínima de visão distinta do hipermetrópe. Então, o que eu escrevo aqui? Quanto que é 1 sobre 0,25? 1 sobre 0,25 é igual a 4. Então, a fórmula da hipermetropia é essa daqui, ó. 4 menos 1 sobre D mínimo.
Mais uma vez, só tomar cuidado que o D mínimo será apresentado em metro, porque a vergência será apresentada em dioptria, que é o grau, que a gente conhece como grau mais uma vez. Então é simples, é só fazer umas continhas, não tem segredo. Complementando, turma, a presbiopia é a vista cansada. O que acontece? O enrijecimento do cristalino. Acontece que o músculo ciliar ele vai comprimir o cristalino, ele está enrijecido. O que acontece? A dificuldade de visão é para objetos próximos, né? Então, é uma correção parecida com a da miopia. Porque para objetos distantes, como nós falamos, o cristalino ele fica na posição, os músculos ciliares eles ficam relaxados. Então, o problema da presbiopia que você precisa saber é, ele enxerga bem de longe, normal, de longe pode ocorrer, ter problema também, mas assim, o problema maior é para objetos próximos, que aí precisaria de uma maleabilidade do cristalino, coisa que não tem. Então grave essa ideia. Agora vamos falar do astigmatismo. Turma, com relação a astigmatismo, o que você precisa saber? Você precisa saber o seguinte. Você precisa saber que... A caneta aqui dá uma pifadinha. Você precisa saber que a lente corretiva é a lente do tipo cilíndrica. Você sabe que o cilindro tem esse formato aqui, né? Tem esse formato aqui, um cilindro. Mas não... A ideia é assim, não há uma falta de simetria da esférica, falta de simetria esférica da córnea. O que é isso? Isso daqui é uma esfera. Simetria esférica é o quê? Você tem aqui uma esfera, todos os pontos deveriam estar à mesma distância do centro, não é verdade? Então, se ele diz que existe essa falta de simetria esférica da córnea, significa que esse ponto da córnea tem uma certa distância R. Esse outro ponto tem uma outra distância R', e assim por diante. É isso que você tem que entender. A córnea, ela não tem a simetria esférica, tá? Então, assimetria é falta de simetria esférica da córnea. O que é uma esfera? Uma esfera é uma bolinha. E isso que você precisa entender. E para essa bolinha ser perfeita, o raio é o mesmo em qualquer ponto da esfera, que não é o que acontece nesse caso, tá? A lente corretiva é uma lente do tipo plano convexa ou plano côncava, tá? Outra coisa importante do astigmatismo que você precisa saber é que existe um determinado ângulo para que a imagem forme-se nítida na retina. Você tem aqui vários ângulos, tanto é que se você pegar uma lente do astigmático e girar, a imagem começa a ficar embaçada. Então você deixa na linha do olho, na linha horizontal, você vai ver a imagem nítida. Começou a girar aquela lente, ela começa a ficar embaçada, tá? Basicamente é isso que você precisa saber.